John Textor tomou uma atitude não tão esperada, porém aclamada pela maioria dos botafoguenses, e acabou virando o alvo da mídia clubista. O Mister está sendo covardemente atacado e precisamos falar sobre isso em nome da ética e da realidade dos fatos. Então bora soprar essa maldita cortina de fumaça, porque eu já tô vendo amigos botafoguenses se perdendo nesse caos que esses caras estão criando. Principalmente a mídia aqui do estado de São Paulo. E o curioso é que com os clubes daqui, principalmente com São Paulo, eles fazem o contrário. E você vai entender o que é, tá bom? Só que antes de entrar nesses assuntos, aquele protocolo chato, porém necessário para a saúde desse projeto aqui, peço seu like, se você puder clicar no joinha, eu te agradeço muito. Se você não me conhece, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente, não tenho rabo preso com ninguém e falo de futebol sem clubismo como deveria ser. Mas infelizmente o que mais vemos aí na grande mídia são torcedores com o microfone na boca. E se você gosta dessa imparcialidade, se inscreva no canal, faço questão da tua presença independente do clube que você torce. Aqui você é muito bem-vindo. E um recado bem rápido, esse vídeo tem o patrocínio da Mais Ágil, que é a empresa que te ajuda a resgatar até 10 anos de FGTS que está lá parado e você não consegue sacar sozinho. E a Mais Ágil te auxilia nesse processo e coloca essa grana no teu bolso em até um dia útil. E o link do WhatsApp da Mais Ágil está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se você falar que veio através do canal Enfim do Esportes, você ainda concorre a uma camisa do seu clube do coração. E agora bora falar desse caos que estão colocando o Botafogo, sobretudo o Mr. John Textor, que curiosamente um certo dia resolveu dar uma sacudida no tal de sistema, né? De lá pra cá tá uma pegação de pé pra cima do John Textor que chega a dar nojo. Tudo que esse cara faz vira motivo de polêmica. E perdão pela minha indelicadeza, mas se o John Textor peidar na frente das câmeras, vão dizer que ele está ajudando a furar a camada de ozônio. E o inferninho da vez é porque ele demitiu o treinador Renato Paiva. Nossa, que chocante, né? Nem parece que o futebol brasileiro é uma máquina de moer treinadores. E boa parte da mídia esportiva aqui de São Paulo dá um empurrãozinho para essas coisas acontecerem. É só os clubes perderem 2 ou 3 jogos seguidos, pronto. Esse treinador tem que ser demitido. Os caras chacoalham treinadores por aqui como se não houvesse o amanhã. E sabe por que isso acontece? É porque demissão de treinadores dá audiência por aqui. E nesses últimos meses fizeram um inferno na vida do Zubeldia, que é o ex-treinador de São Paulo. São Paulo tá cheio de lesionado. Tem vários jogadores no departamento médico, né? Aí o Zubeldia começou a usar a garotada da base, porque o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Teve partidas aí que metade do plantel era sub-20. E quando os resultados ruins começaram a aparecer, o discurso era: ele não tem padrão de jogo, ele não sabe montar time, ele não sabe substituir, ele faz tudo errado. Mas no São Paulo é assim, a culpa da incompetência da diretoria, eles jogam na caçamba dos treinadores. E com o John Textor, eles estão fazendo o contrário. A covardia do treinador, eles estão jogando na caçamba do John Textor. Que história é essa? O Renato Paiva, ele não foi covarde só contra o Palmeiras no jogo da eliminação. Ele foi covarde desde a primeira partida contra o Seattle. Abriu 2-0, recuou o time, o Seattle fez o gol e quase empatou. Contra o PSG, você não vai de peito aberto para encarar esses caras. Ok, a estratégia funcionou. E nem foi covardia, foi cautela. E não precisava fazer isso contra o Atlético de Madrid, que é um time muito mais fraco que o PSG. E sim, o Botafogo teve oportunidade para atacar. Ele resolveu guardar todo mundo lá atrás. E no final os caras acharam o gol, igualzinho o Palmeiras. E no caso do Palmeiras é pior ainda, porque o Botafogo é melhor do que o Palmeiras. É um time brasileiro, você já conhece os pontos fracos do Palmeiras. O Abel Ferreira gosta de jogar contra a equipe recolhida, e ele tem dificuldade de jogar contra equipes que atacam. E o que o Renato Paiva fez? Guardou o time lá atrás. E aí no dia seguinte não deu outra, né? O John Textor demitiu o Renato Paiva. E o que a mídia fez frente a essa demissão? Chamou o Renato Paiva para uma entrevista e as manchetes que circularam hoje na mídia foi isso aqui, ó. Paiva se diz chocado com demissão do Botafogo. Jogadores e funcionários também estão de boca aberta. Que sensacionalismo, hein? Chocado ficou o Brasil em ver o Botafogo recolhido frente a esse time meia-boca que o Palmeiras tem hoje. E Renato Paiva atribui saída do Botafogo à recusa de aceitar interferência velada de Textor na escalação. E a interferência do Textor era botar o time pra frente. Parar de covardia, né? Avisado ele foi, mas infelizmente ele não fez o que tinha que fazer. E outra coisa que eu ouvi nessas falácias que a mídia solta aí, é que o Renato Paiva foi o cara que aceitou treinar o Botafogo enquanto vários treinadores não quiseram vir. O Textor tentou em vários lugares e não conseguiu ninguém, e o Renato Paiva aceitou. Que bonzinho, né? Ele ganhou muito para isso.
E o Textor, ele mira treinadores da alta cúpula. Ele mira treinadores altamente capacitados. Ele vai atrás dos caras verdadeiramente bons. Ele não vai atrás de meia boca, tipo Lisca doido, Jorge Sampaoli, esses caras aí. E eu vi torcedor pedindo o Tite. Gente, o Tite não combina com Botafogo. Ele é um Renato Paiva com grife. Até porque já treinou a seleção brasileira, ficou um bom tempo lá, né? Mas ele é retranqueiro. E o Mister gosta de treinador agressivo, mas não é agressivo no sentido literal da palavra, que sai xingando o árbitro, metendo uma bifa na orelha do jogador, não. Eu digo ofensivo dominante, é isso que ele gosta. E até me perguntaram, Renato, quem será o próximo treinador do Botafogo? Você tem alguma ideia? Essa é aquela pergunta que eu chamo de pergunta do milhão, mas eu não vou correr dela não, vou responder. Eu vou citar 5 nomes dentro do perfil que o Textor gosta, ofensivo dominante, português, e acima de tudo uns caras que combinam com esse plantel do Botafogo, tá? E desses 5, eu diria, um é no desespero, é o cara que se não tiver outra opção vai nele, melhor que ficar sem. E tem um dos 5 que seria o ideal. Mas eu vou começar por esses 3 do meio, digamos assim, certo? O primeiro é o Sérgio Conceição, que já treinou o Milan e também o Porto. O segundo é o Carlos Carvalhal, é um cara que já treinou Braga, Olympiacos, Celta de Vigo e etc. O terceiro é o Luiz Castro, é um treinador que já passou pelo Botafogo, já treinou o Porto, o Shakhtar, o Al Nassr também, e talvez seja o preferido entre os botafoguenses. Não tanto quanto o quarto, que é o Arthur Jorge, né? Esse cara está empregado, ao contrário dos demais aí, mas para isso acontecer, o John Textor tem que fazer as pazes com ele, se acertar direitinho e fazer uma boa proposta, né? É o ideal. O Arthur Jorge é o treinador ideal para o Botafogo. Mas essa é apenas a minha opinião. Eu não sou o dono da razão, não me leva a mal, ok? Mas se por um acaso não conseguir nenhum desses 4, eu vou citar o quinto nome aqui e agora eu vou ser xingado pelos amigos botafoguenses. Mas tem um detalhe. Isso é no desespero, tá? Se não conseguir nenhum mesmo e para não ficar sem treinador e sair correndo atrás de Lisca doido, Jorge Sampaoli, Tite, esses camaradas aí que a gente conhece muito bem, né? Para não correr atrás desses caras, vai atrás do Pedro Caixinha, no desespero. Eu sei que eu peguei pesado agora, soou até como uma piada, né? Mas o Pedro Caixinha, ele tem esse perfil que o Textor gosta. E eu tenho aqui um bônus, que é o sexto nome. Só que esse sexto nome não pode vir para o Botafogo, mas nem debaixo de paulada. E eu falo do Jorge Jesus e eu vou explicar o porquê. Primeiro, pela identificação que ele tem com o Flamengo, que é o arquirrival do Botafogo. E o Flamengo tentou esse cara várias vezes e ele acabou não vindo. Imagina só, vai o John Textor e contrata ele. Já imaginou o peso do olho gordo dos flamenguistas, sobretudo da mídia clubista flamenguista para cima do Botafogo? Qualquer derrota, qualquer empate, vão esculachar esse cara, vão rasgar a moral desse cara no meio. Então é melhor deixar ele para lá. É muita carga que ele vai trazer do Flamengo para dentro do Botafogo. Ele seria como um cavalo de Troia. Bom treinador? Sim, ótimo treinador. Só que a energia negativa que vai vir com esse cara através dos olhos dos rivais, é melhor deixar o Jorge Jesus para lá. Vai por mim. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo qual desses é o seu preferido. E no espaço dos comentários, arrasta para o lado, se você achar o botão hypar, dá uma clicada nele, que agradeço demais a sua presença e até a próxima.